Fala pessoal, aqui é o Maicon, como é que vocês estão? Tudo jóia? Minhas boas-vindas às Masmorras Galácticas e vamos falar hoje sobre kobolds. Os kobolds são essas pequenas criaturas, esses pequenos humanoides dracônicos com orelhas e uma cauda flexível de rato. Os kobolds são esses seres baixinhos com chifres e escamas cristalinos que refletem um pouco a natureza dos dragões celestes. Isso se deve por causa de sua criação. Os kobolds foram criados por Mizar, o grande dragão de quartzo que ascendeu ao posto de Titã. Ocorreu que em dada noite de tempestade, um pequeno grupo de preás, de pequenos roedores, invadiu o covil, a gruta onde Mizar vivia, para se abrigar das águas. Mizar, intrigado com a coragem daquelas pequenas criaturas, usou de sua magia de seu Kai sangue para moldá-los, transformando assim, dando origem aos primeiros kobolds. Mizar deu a esses pequenos kobolds uma tarefa: abriu portais e os espalhou pelo continente. Eles atravessaram esses portais, cumpriram a missão que lhes havia sido incumbida pelo Titã e se tornaram então os maiores devotos do Titã Dragão. E sob sua proteção, os kobolds puderam florescer enquanto uma civilização, erguendo suas vilas, cidades, ajudando outras cidades, se tornando membros importantes daquela sociedade que tentava florescer em meio aos conflitos causados pelos dragões tiranos. Sim, os kobolds surgiram antes desses conflitos, porém, durante as lutas contra os dragões, eles foram uma das muitas forças que resistiram às investidas dracônicas. Porque, fazendo aqui um adendo importante contextualizar, ninguém aguenta ser oprimido sem reagir. Muitos foram os pontos de resistência que tentaram resistir às investidas dos dragões tiranos. E os kobolds, vira e mexe, tinha alguma cidade que tinha muitos kobolds, uma pequena vila, um pequeno reinado de kobolds que se mostrava um desafio aos dragões tiranos e suas tropas, porque apesar de seu tamanho diminuto, eles compensavam isso em astúcia, trabalho em equipe coordenado. E quando tudo dava errado, a sua fé e as suas orações em Mizar muitas vezes fez com que o próprio dragão Titã interferisse por eles. Quem não gostou nem um pouco disso foi o Titã da Guerra. Existe uma série de conflitos entre Tezcatlipoca, Titã, criador dos dragões tiranos, e Mizar, Titã padroeiro dos kobolds, sem que Tezcatlipoca nunca tenha conseguido vencer Mizar no confronto direto. O Titã Dragão, ele era forte, poderoso e sabia quando recuar. Até que, determinada a dar um basta nessa situação, Tezcatlipoca pediu ajuda a seu irmão. Sabe-se lá que tipo de acordo malicioso o Titã da Trapaça fez com o Titã da Guerra. Mas o resultado, resumindo bem a situação, foi a prisão de Mizar e o amaldiçoamento dos kobolds pelo Titã, criador dos dragões tiranos. Os kobolds foram amaldiçoados a servir para sempre o sangue dracônico. Mas os kobolds, eles eram espertos, e não demorou muito até que eles descobriram uma forma de burlar assim essa maldição. Eles eram obrigados a servir o sangue dracônico, não aos dragões tiranos. O que fez com que vários kobolds, com o passar do tempo, ao descobrir essa possibilidade, se bandeassem para o lado de outros dragões, dragões celestes e dragões plumados. Quando eu falei sobre os Doguns, eu disse que eles tinham uma pequena relação com os kobolds. Com o passar do tempo, surgiu em um lugar secreto e escondido do reino uma cidade construída por Doguns e por kobolds, onde ali os kobolds descobriram uma forma de viver burlando essa maldição sem se preocupar em servir dragões tiranos.
Porém, contudo, ainda existem centenas de kobolds por todo o continente que sofrem as garras dessa maldição. Mas kobolds não estão sem esperança. Apesar de sentir a força dracônica em si reduzindo e sendo deturpada pelo K-dracônico tirano dos dragões a quem servem, esses kobolds têm uma esperança, uma profecia antiga encontrada em um templo abandonado, perdido, um dos poucos vestígios da civilização dos kobolds. Quando se romper o selo do Criador, quando a lua brilhar cristalina contra o sol, os kobolds enfim sentirão o sopro da liberdade novamente, recuperando o brilho perdido de suas escamas. Esta pequena profecia que foi encontrada fez com que vários kobolds tentassem, e ainda tentam, encontrar essa suposta prisão de seu titã para libertar seus irmãos de sua maldição. Mecanicamente, o que essa espécie jogável vai dar para você? Gostei desses kobolds, achei a temática deles interessante, eu quero jogar com um. Bom, primeiro, os kobolds são essas pequenas criaturas do tipo monstro por serem essas criaturas dracônicas. Então você tem visão na penumbra e você tem também um deslocamento de 9 metros, que também é um deslocamento de escalada. Então você consegue subir paredes, por exemplo. Você é descendente do Titã da Cura, você foi criado por ele. Então a graça de Nizar te dá uma proficiência meio que natural, um bônus meio natural na hora de você realizar primeiros socorros. Sua fagulha draconiana, você tem uma pequena centelha dracônica, um pequeno fragmento de poder dracônico dentro de você. O seu Titã Criador era um dragão celeste. Você tem um pouco dessa percepção diferente do mundo. Então você tem um pouco de mana a mais. Também tem um poder místico, que representa a sua capacidade de interpretar o mundo de uma outra forma. Por fim, suas escamas de cristal, embora belas, são seu calcanhar de Aquiles. Pois quando você leva uma cacetada, você se machuca um pouco mais. E quais são meus motivadores, sendo um kobold, para me tornar um aventureiro? Bom, essa é uma questão bem interessante, porque sendo um kobold, tentando atrelar isso ao seu motivador, existem vários ganchos de aventuras que podem estar sendo trabalhados. O primeiro, mais clássico, envolve a maldição dos kobolds. Você tem que servir ao sangue dracônico até que essa maldição seja levantada de alguma forma. Você pode ser um agente duplo, infiltrado, seguindo as ordens de um dragão tirano, contra ou a favor dele, depende de como é a índole do seu personagem. Talvez você esteja apenas procurando fazendo corpo mole, seguindo as ordens dele, enquanto tenta ir atrás de outra pessoa que você possa fazer uma parceria ali para burlar essa maldição. Ou talvez você esteja tentando encontrar a localidade da lendária cidade de Doguns e kobolds para poder se livrar disso. Talvez você sirva outra entidade de sangue dracônico que não seja um dragão tirano, sendo um agente de suas tramóias, de seus objetivos. Ou talvez você seja um buscador. Talvez você esteja buscando o recanto onde se encontra trancado o Titã Criador, o Titã Mizar, para libertá-lo e levantar assim a maldição de seus irmãos. Ou você pode ser um agente dessa própria cidade de kobolds e doguns e esteja em busca de libertar outros kobolds e levá-los para lá. Esses são apenas alguns dos ganchos motivadores de aventura que envolvem os kobolds. É isso que a gente tinha para estar falando hoje. Espero que vocês tenham gostado. Curta, comenta, compartilha, segue o canal. Se quiser continuar aprendendo sobre o nosso Core, só ficar atento para os próximos vídeos. A gente se vê na próxima sala e vamos explorar juntos essa masmorra.